Bom dia, senhores! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá? Vamos continuar nossas aulas, continuar nosso conteúdo. Hoje nós vamos começar, pelo menos, a falar sobre uma coisa extremamente interessante, extremamente curiosa e muito, muito importante. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já refletiram sobre o porquê da gente estudar história? Por que de todas as aulas que vocês têm na escola, vocês precisam ter 3 aulas de história no fundamental? Por que gastar tanto tempo estudando a história? Para entender a gente. Tá? A história, não é a ciência do passado. Ela é a ciência do homem. É a ciência que vai explicar por que nós somos do jeito que nós somos. Tá? Por que falamos como falamos, por que comemos o que comemos. Nada ou pelo menos quase nada do ser humano é natural. A maior parte do que tange ao ser humano é socialmente construído. Tá? Nós fomos construindo ao longo do tempo até chegar a ser do jeito que é hoje. Tá? E nós vamos falar hoje, esse é o nosso tema e eu fico muito feliz com isso, de uma coisa que contribuiu profundamente para chegarmos aonde chegamos como sociedade, tá? Nós vamos falar sobre uma tal de cultura clássica. Ai, que chato. Vai falar de vaso antigo e pedra velha. Não, senhores, dessa vez vocês se enganaram. Eu não vou falar de vaso velho e pedra velha, tá? Nós vamos falar sobre a cultura clássica. Mas o que é isso? Bom, vamos lá. Antes da gente começar exatamente o nosso tema propriamente, vamos dar uma olhada em algumas imagens. Sabem o que é isso? Isso aqui é a Casa Branca. Fica em Washington, D.C., né? Fica na capital dos Estados Unidos. É aqui que mora o presidente dos Estados Unidos. Conhece isso? Teatro Pedro II de Ribeirão Preto. O pessoal de Ribeirão costuma chamar de Pedrão, né? Teatro Pedro II de Ribeirão Preto. O Partenon, que fica nos Estados Unidos, tá? Ele fica em Jacksonville. Tá? É o Partenon que é atual, tá? Tá vendo como esses 3 edifícios têm uma arquitetura semelhante? Tá? As colunas, olha aqui, as colunas, a simetria, os 2 lados serem iguais, o lado de baixo ser semelhante ao lado de cima. Ó, se você olhar aqui, esse tipo de arco, esse tipo de arco, esse tipo de arco, tá vendo que é tudo simétrico? Aqui é a mesma coisa, arco, 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 quadrado, quadrado. Você colocar uma linha no meio, você vê que um prédio se espelha. A mesma coisa aqui também, né? Isso aqui, vocês conhecem? Já viram? Tem ideia do que seja? Tá? É um joguinho de videogame. Mas olha a arquitetura aqui nesse jogo de videogame. Qual é a temática desse joguinho de videogame? Joguinho, eu tô sendo irônico, tá bom, gente? É um jogo, um dos mais legais que existem. Tá? E esse aqui, outro jogo, esse já é um pouquinho mais antigo, né? Ainda para o PS2, né? Antiguinho, mas também um jogo de videogame. Isso aqui, linguagem matemática, não é? Já viram esse filminho? Em algum lugar? Já ouviram falar? Né? A Mulher Maravilha. E Harry Potter? Lembra do fofo do Harry Potter? Tá? Percy Jackson, o Ladrão de Raios, os Olimpianos. Percy Jackson, já viram o filme? Já leram os livros? Já sabem que está saindo uma série baseada nesses livros? Agora, em 2020, no meio da pandemia, está sendo gravada uma série sobre esse livro.
Assistiram o filme Troia? Com o Brad Pitt? Conhecem esse cara? Isso aqui, ó, olha na mão dele. Que símbolo é esse? O UFC, né? O nome dele é Rodrigo Minotauro. Conhecem essa moça, a Medusa? Tá, eu poderia ficar até amanhã dando exemplos para vocês de referências da cultura clássica na nossa sociedade atual. A cultura clássica, ela não é uma coisa da história, não é uma coisa do passado. Ela é uma coisa de hoje. Ela é uma coisa atual. As pessoas ainda falam, ainda fazem referência, o cinema trabalha, os livros trabalham, a música trabalha, a arte no geral trabalha, televisão, as pessoas contam histórias, as pessoas jogam videogame, tá? Dão nome de carros, Cronos, tá? E várias coisas assim, baseados na cultura clássica. Cultura clássica da onde? Desse belo lugarzinho. Olha que lugar mais bonito. Tá? Que lugarzinho é esse? Olha, lá tinha o Partenon de Jacksonville, né? Aqui é o Partenon de Atenas. Aquele lá relembra esse, né? Retoma esse. E aí a gente pode ver bem semelhante às colunas da Casa Branca, bem semelhante às colunas do Teatro Pedro II de Ribeirão Preto. Tá? Que lugarzinho é esse? É a Grécia. Tá? A Grécia é a pátria fundadora da cultura clássica. Quando a gente for falar em cultura clássica, normalmente nós estamos falando de Grécia e Roma, mas a base aí é a Grécia. A Grécia é um paizinho pequenininho, que fica lá no mar Mediterrâneo, não tão pequenininho assim, comparado ao Brasil, gigante, minúsculo, tá? Mas é um país que fica lá na Península Balcânica, tá? Ele está no mar Mediterrâneo, por ser uma península, tem mar por 3 lados e ainda tem algumas ilhas. Tá vendo? Aqui tá o território grego ampliado. Olha, é um território todo acidentado, cheio de ilhas, cheio de baías, cheio, né, parecem dedos até, né? E é sobre a cultura desse povo que nós vamos falar mais um pouquinho hoje. Tá? O que eu preciso que vocês compreendam? Eu não estou falando de livro velho, livro morto e pedra velha, de vaso velho. Tá? Estou falando de coisas da nossa vida atual. Tá? Todos esses exemplos que eu dei, eu poderia passar a aula inteira só dando exemplos de como a cultura grega ainda está presente na nossa vida. Como a cultura grega, ela é viva, ela ainda faz parte da gente, tá? E uma das partes mais importantes, talvez mais legais também, da cultura grega, seja relacionado à sua religião. Tá? Olha aqui, ó, mapinha da Grécia, as cidades gregas antigas, tá? Mas, voltando ao que eu estava falando, uma das partes mais interessantes, mais curiosas, está ligada à sua religião. Tá? E aí nós vamos chamar, de maneira mais genérica, de mitologia grega. O que eu digo quando eu estou dizendo mitologia grega? A mitologia, ela é um conjunto de tradições, um conjunto de histórias, um conjunto de formas de pensar, de formas de contar a vida para que explique a realidade das pessoas. Num momento onde a ciência não existia, onde a ciência não era tão importante, a mitologia vai servir como resposta. A gente precisa entender, a gente precisa ter em mente que mitologia não é mentira. Muitas vezes a gente comprou essa ideia
de que mitologia é mentira. E não é por aí, tá? Mitologia é mentira? Não é mentira. A mitologia normalmente ela é o quê? Ela é o conjunto de ela é o conjunto de histórias de um povo para representar a sua realidade. Normalmente é a religião de um povo, tá? É a religião de um povo. Por isso a gente não pode desqualificar, por isso a gente não pode falar, é mentira, mito, é coisa que não existe. E não é por aí. Tá? As pessoas que viviam na Grécia Antiga, elas realmente acreditavam nisso. Elas realmente achavam que isso era a realidade, que os deuses existiam, que a vida delas estava sendo organizada e gerida por esses deuses, tá? Então, a gente tem que, primeiro, antes de mais nada, quando se fala em mitologia, é respeito. É a religião do outro. Mitologia indígena. Calma lá, isso é religião indígena. É mitologia indiana, hindu. É a religião dos hindus. A gente precisa ter respeito antes de mais nada. Tá? Bom, para a gente conseguir entender um pouquinho de como é que surgiram esses deuses, de como é que surgiu essa religião, a gente vai começar a estudar então a criação do mundo de acordo com a mitologia grega. Uma coisa que é importante vocês saberem e terem consciência plena é o quê? A religião grega, a priori, ela era ágrafa, ou seja, ela não era escrita. Os mitos eram contados de forma oral, tá? Então eu conto, você conta. Você sabe que quem conta um conto aumenta um ponto. Eu conto uma coisinha, mexe, outro mexe, outro mexe. Então, sobre mas eu ouvi diferente. Eu li diferente. Tem, gente, tem. Tem 1 milhão de histórias diferentes. Mas não foi assim que eu conheci. Tudo bem. Tá? Desde que seja verossímil, as variações, elas são legais, elas são importantes. Tá? Você tem versões da mesma história. Tá? Então, não se preocupe muito com isso. Tá? Bom, sobre a criação do mundo, vamos dar uma olhadinha, então, como é que é? Vamos lá. Deixa eu só aparecer aqui. E aí, vamos lá.
Bom, espero que vocês tenham conseguido aí entender, né, essa origem dos deuses gregos. É uma história bem linda, né? Essa história de no início era o caos e do caos surge é muito bonito, tá? E aí até levar à criação de todos os deuses romanos. Bom, o que a gente precisa entender? Os deuses romanos, eles são antropomórficos, ou seja, eles têm a forma humana e são antropomorfizados também. Como assim? Eles não são perfeitos que nem o Deus cristão, tá? Eles erram, eles mentem, eles traem, eles enganam, eles fazem vingança, eles fingem que são errados, eles são beberrões, são alcoólatras, tá? Não todos, claro, mas eles são o ser humano superlativizado, ou seja, ampliado. Tá? Então, os deuses gregos, eles são um homem melhorado, lógico, mais perfeitos, mais belos, imortais, mas tem muito de humano neles, eles não são deuses perfeitos, tá? Como o Deus cristão, por exemplo. E outra coisa interessante é que esses deuses, eles também têm poder sobre a natureza, tá? Então, olha aí uma forma da religião tentar explicar a realidade, né? Então, Apolo, que é o sol, e assim por diante, tá? Se a gente fosse ficar aqui falando sobre mitologia grega, nós ficaríamos semanas a fio aqui e não daríamos conta. A ideia desse vídeo era só fazer uma breve introdução para que vocês pudessem ter acesso aí a esse conhecimento para poder desenvolver. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado legal. Dá um trabalhão produzir esses vídeos, tá? Se não ficou claro, manda, deixa um recado, escreve no comentário que a gente tenta melhorar, tá bom? Grande abraço e tchau!